Entrevista. 7h46, como eu anunciei para vocês, estamos com o Adevilson Carlos Pires, mais conhecido como AD, assistente social do Fórum de Itaiópolis, e o assunto de hoje é violência doméstica. Bom dia, AD, seja bem-vindo ao Jornal Demais News. Bom dia, Sandro, bom dia, ouvintes da Demais FM. É um prazer estar aqui, embora um pouco nervoso, porque, né, como eu disse antes, eu não sou muito de falar em público, mas sempre que a gente pode contribuir, a gente tem que ir lá, né? É uma obrigação que a gente tem que cumprir. E a gente agradece desde já a sua presença aqui nos estúdios da Demais FM. A violência ela é um fenômeno complexo que trata de questões antigas, que tem acompanhado a história da humanidade através de diversas facetas. Este fenômeno, em algumas medidas, manifesta-se ao nosso redor, no dia a dia, seja no trabalho, seja na rua, nos lugares de lazer, desde nossos primeiros passos enquanto seres humanos. E é um assunto que está bastante presente hoje na sociedade. Gostaria que você começasse, Ad, falando para os nossos ouvintes quais são os principais fatores de riscos que desencadeiam a violência doméstica atualmente. Certo. Bom, então a violência, especificamente contra a mulher, ela é, como você bem citou, histórica, né? A gente vive numa sociedade que historicamente foi patriarcal, foi comandada por homens, e a mulher sempre veio em segundo plano. Antes de falar sobre os principais fatores que desencadeiam, também quero chamar a atenção para os tipos de violência que mais comumente existem. Então, assim, a mais conhecida é a violência física, que é aquela que deixa marca, que todo mundo comenta. Que é a agressão já. Que é a agressão, né? Que acaba virando muitas vezes processo, enfim. Mas existem outros tipos de violência que são mais velados e que são tão ou mais prejudiciais quanto a violência física, que são a violência patrimonial, a violência financeira. Essas são menos faladas, mas são tão prejudiciais quanto. A violência sexual, que é aquela que é mais chocante, né, e que acontece mesmo dentro de relacionamentos entre casais casados, né. E também temos a violência psicológica e a violência moral, que é a mais marcante na vida da pessoa. E é o principal fator que vem a desencadear as demais violências. Por quê? Porque a violência psicológica, a violência moral, elas são mais veladas e elas começam muito sutis. Então a gente tem aí alguns fatores que acabam contribuindo, como as condições de onde mora essa mulher, condições financeiras, condições sociais. Especificamente aqui no nosso município, né, de Itaiópolis, que é um município rural, o isolamento, por conta da mulher viver longe de tudo, muitas vezes o vizinho mais próximo fica a quilômetros de casa, então ela sofre calada. Isso acaba facilitando para que o agressor cometa mais e mais violência. A dependência financeira do companheiro, muitas vezes a mulher ela quer separar, ela quer deixar aquela relação tóxica, violenta, mas ela não consegue encontrar uma saída, né? Às vezes tem filhos pequenos, então ela pensa como que eu vou sustentar o meu filho, e ela acaba esquecendo do valor e da força que ela tem. Isso obriga a viver essa... E acaba ficando ali. Quando eu atendo vítimas de violência, eu sempre falo disso. Mulher, você não sabe a força que você tem. Um homem vivendo na tua situação, ele já teria desistido, ele já teria largado o barco. E a mulher, ela é forte, ela se mantém, ela fica ali, ela insiste. Mas a violência financeira é um aspecto muito relevante em relação à dependência financeira, um aspecto muito relevante em relação à violência doméstica. Além disso, também tem a questão do medo, porque muitas vezes o agressor, né, o companheiro, ele usa drogas, ele faz uso de álcool, então ele acaba se tornando agressivo, a mulher tem medo disso também. E outro aspecto que é pouco conhecido, mas é a própria dependência afetiva. A mulher, às vezes, ela tem um sentimento ali que ela não sabe nem explicar, que ela pensa que é amor, que ela pensa que é paixão, mas, na verdade, é uma dependência que ela criou psicológica, e isso precisaria até de uma terapia para poder superar essa dependência. E muitas vezes, né, Adi, essa dependência que vem de todas as outras formas de violência, né? Uma dependência financeira, uma dependência emocional, de estar junto com a pessoa mesmo, né, que não significa amor e não significa nada. Isso. E daí ela persiste naquela violência, naquele estado de violência, por medo de perder aquilo. Isso mesmo. O ser humano, ele tem uma necessidade meio que natural de conviver, né? Nós somos um bicho social, nós somos um animal social. E essa necessidade de conviver com alguém, de ter alguém,
é que muitas vezes acaba nos levando a nos submeter a relações que são tóxicas, que são violentas e que acabam nos fazendo mal. Perfeito, Adi. E qual é o impacto da violência doméstica na sociedade nos dias de hoje? Na sociedade como um geral, né? A pessoa que vive num relacionamento abusivo, ela acaba deixando de produzir, né, nos outros aspectos da vida dela. Então, ela tem um impacto na vida acadêmica, escolar, na vida profissional. Muitas vezes as mulheres elas acabam, por conta de viver numa situação, num relacionamento de violência, elas acabam não produzindo, acabam perdendo o emprego por conta disso. Então, a violência doméstica não parece, mas ela causa um impacto muito grande na sociedade como um todo, na própria produção, nos meios, na economia, por conta de situações que acontecem lá dentro do lar. E vice-versa, né? Também, a sociedade também influencia nos nossos relacionamentos, na nossa forma de ver o mundo. Perfeito. Adi, a gente está ao vivo neste momento para inúmeras pessoas nos ouvindo, afinal de contas o Jornal de Mais News tem uma grande massa de audiência e muitas das mulheres que estão nos ouvindo neste momento talvez estejam passando por essa situação ou talvez nem saibam que estão passando, estão descobrindo agora com a nossa fala aqui na Demais FM. Para essas mulheres que se sentem infringidas, que não estão sendo respeitadas e que estão sendo violentadas, quais são as parcerias do Fórum para combater e para prevenir essa violência doméstica que a gente está falando? O Fórum, então, enquanto instituição, né, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tem algumas iniciativas voltadas para a prevenção. A gente conhece, né, historicamente, a atuação do Fórum lá no processo judicial, quando a gente ajuiza um processo, tem uma demanda que chega a ser judicializada. Mas o Tribunal de Justiça hoje ele tem algumas iniciativas que são voltadas mais para a prevenção. E aí, especificamente sobre a violência doméstica, a gente tem uma campanha que chama Justiça pela Paz em Casa. Ela foi iniciada já no ano de 2015 e ela se divide em 4 etapas. No mês de março, no mês de agosto, no mês de novembro e aqui em Itaiópolis 4 etapas por conta do mês de dezembro. No Tribunal Geral 3 etapas, março, agosto e novembro. Então, como que funciona no âmbito do Poder Judiciário? Os fóruns de todas as comarcas, eles vão dar maior enfoque para os casos que envolvem violência doméstica. Então, vai ser uma atenção especial do juiz para aqueles processos de violência doméstica, para que aquele processo ande, não fique lá parado. Vai ser a atenção do cartório judicial para que movimente aquele processo. Vai ter uma atenção maior das delegacias, no sentido de movimentar a investigação. E também a comarca pode optar por fazer campanhas de prevenção, de abordagem da sociedade em relação à violência doméstica, que é o que a gente faz aqui em Itaiópolis, numa parceria muito forte com o CRAS. Por que 4 etapas? Justamente porque o CRAS trouxe essa ideia de incluir o mês de dezembro. Hoje, então, a gente tem agora em março, até foi essa semana, né, a abordagem com as mulheres na rua. Esse ano foi no Dia da Mulher, né, no dia 8. Aí nós temos em agosto a campanha do Agosto Lilás. Depois, em novembro, parceria com as escolas municipais e estaduais, que é a atividade com os alunos, né, de prevenção. E finalizamos dezembro com a atividade voltada para os homens. Então, em relação à violência doméstica, a gente tem essa campanha que é bem extensa e acontece em 4 etapas. Além disso, o tribunal tem outras iniciativas, né? O programa Novos Caminhos, que é voltado para os acolhidos, que tem como objetivo incluir os acolhidos institucionalmente ou um acolhimento familiar no mercado de trabalho, pensando no futuro daqueles jovens que vão completar 18 anos, vão sair da casa lar, não teve adoção, enfim. Nós temos o programa Jurado Voluntário, que serve para que a população possa participar lá no júri, né, ser jurado e contribuir com o Poder Judiciário na resolução desses casos, né, muitas vezes feminicídio, que acaba indo para júri popular. Nós temos a campanha do Pai Legal, que é voltada para o registro civil, né, de crianças e adolescentes. Natal Solidário, que é para os acolhidos. A campanha que tem aquela cartilha Crush Perfeito. A cartilha Crush Perfeito está disponível no site do tribunal, um PDF. É voltada para os adolescentes, com a linguagem mais dos adolescentes mesmo, para trabalhar a questão da violência, né? Ela aborda muito a questão da violência psicológica nos relacionamentos, né? O relacionamento tóxico, que começa de maneira muito sutil e depois evolui para uma violência doméstica. Como que eu digo maneira sutil?
começa quando tanto o homem quanto a mulher começa a regular a roupa, primeiros sinais, aquele ciúminho que você acha fofo, que não é fofo, que depois ele vai aumentando e que não é normal. Crítica para a roupa, você vai sair com essa saia curta, bota uma calça. Mas é cuidado, né? Porque eu sou homem, eu quero cuidar de você. Você não vai precisar trabalhar, eu vou te cuidar, eu vou te sustentar. E aí isso tudo vai evoluindo depois, vai gerando a dependência emocional, vai gerando e vai evoluindo até chegar na violência doméstica, como a gente conhece. Então, além disso, a gente tem uma campanha que eu acho bem interessante do Tribunal de Justiça, que é voltada para as servidoras do tribunal. É uma campanha interna chamada Março é Delas. Está acontecendo agora e ela é voltada para as servidoras mulheres. Acredito eu que seriam isso, mais ou menos essas campanhas. E a gente tem 3 coordenadorias que eu gosto de chamar a atenção, que é a CEVID, que é a coordenadoria voltada para atendimento de mulheres vítimas de violência. Tem uma equipe lá no tribunal. A gente até recebeu, agora no final do ano passado, cartazes para distribuir para as instituições, hospital, creche, escola, posto de saúde, enfim. Nós temos a SEJA, que é voltada para adoção, e a CEIGE, que é para infância e juventude, que trabalha mais a questão de crianças e adolescentes mesmo. Perfeito. Para você que está chegando agora, nós estamos conversando com a assistente social do Fórum de Itaiópolis, a Devilson Carlos Pires. Estamos abordando o assunto violência doméstica. Adi, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os números aqui de Itaiópolis em relação à violência doméstica. Eu sei que nós estamos agora no mês de março, né? Então a gente não tem números assim tão claros deste ano de 2024, mas temos os números do ano que passou. Quais são os números reais da violência doméstica, dos pedidos de proteção, medida protetiva, né? E também quantos registros tivemos de violência nesse ano de 2023 aí? Certo. Então, no ano de 2023, registrados casos de violência, foi lavrado o boletim de ocorrência lá na delegacia de polícia, foram aproximadamente 300 casos, o que nos chama muita atenção, porque Itaiópolis tem 25 mil habitantes. Considerando o tamanho da cidade, a gente pode dizer que a gente teve pelo menos um caso de violência doméstica por dia no ano passado, né? São 365 dias, tivemos aproximadamente 300 casos registrados. Desses casos, depois, quando vai para a fase processual, eles se dividem, né? Alguns viram termo circunstanciado, alguns vão para a parte penal mesmo, e outros viram medida protetiva de urgência, que é o que eu tenho os casos exatos. Nós tivemos no ano de 2023 84 medidas protetivas de urgência, pedidos, né? Aí entre pedidos e deferidos também tem alguma diferença. Mas nós tivemos 84 pedidos de medida de proteção, que popularmente é conhecido como Maria da Penha, né? Da Lei Maria da Penha. E também outro caso que eu chamo a atenção é que a gente tem mais ou menos hoje aproximadamente 50 casos de medida de proteção à criança e adolescente, e de alguma forma acabam sendo um resultado também de relacionamentos abusivos e de situações de violência doméstica. Esses números que você nos trouxe são aqui de Itaiópolis mesmo. De Itaiópolis, aqui do nosso município. Então, tu imagina, Adi, assim, trazendo para a nossa realidade, né? São 300 casos registrados, né? Isso. Quantos casos desse não são divulgados? Quantos casos desse a mulher não sabe que está sofrendo ou tem medo de registrar, medo do marido como um todo? Então, se a gente está falando de 300 casos, talvez mais 300 que não aparecem. Isso. Aí, né? No mínimo 2 casos por dia. A gente pode ousar estimar que pelo menos mais o dobro desses casos, ou pelo menos um número igual a esses casos registrados, também acontecem e ficam em casa. Como eu falei antes, aqui também tem a dificuldade da mobilidade, né? É um município imenso, uma extensão territorial muito grande, essencialmente rural. Então, a gente fala de casos que foram registrados e são daqui da área urbana. Mas a gente tem aquelas famílias que vivem isoladas lá no fundão do município, tem dificuldade para vir. Então, a mulher acaba sofrendo a violência, ficando lá em casa calada, porque não tem para onde fugir. E deixando para lá. Isso mesmo. Não temos mais tempo, Adi. O tempo estourou. O assunto é muito importante. Informações bastante relevantes você trouxe para a gente. E nós vamos continuar nesse mês de março trazendo mais informações sobre violência doméstica, né?
Mas para finalizar, eu gostaria de uma mensagem final sua, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as nossas ouvintes agora. E por que é tão importante falar de violência doméstica? Certo. Bom, então, para finalizar, eu quero dizer que o setor de serviço social forense está aberto à população. A gente trabalha ali no fórum com atendimento público das 12 horas, né, do meio-dia até as 7 da noite. E o meu setor especificamente, ele é voltado, a gente sempre fala que é um braço do judiciário que ele aponta para a população. Então, a população, nesse setor, ela vai ser acolhida, geralmente não precisa marcar horário, né? A gente sempre está lá à disposição, mas se quiser ir, com certeza, na segunda-feira, sempre tem esse dia disponível para atendimento à população. Além da atuação nos processos, a gente tem esse vínculo, né, com a rede de atendimento, com o público, para que o judiciário ele chegue mais perto da população. Afinal de contas, o nosso público-alvo é o povo. Então, o juiz, sim, ele fica mais fechado lá, porque tem audiência, tem as questões burocráticas, mas o serviço social ele é aberto à população para atendimento. E o que eu quero deixar é que as mulheres que eventualmente estejam... Não só mulheres, acontece também violência doméstica contra o homem, é mais raro, mas acontece. Mas se a pessoa estiver sofrendo algum tipo de violência, quiser uma orientação, quiser um apoio, um auxílio, a gente está à disposição para acolher, para receber e para direcionar para os atendimentos que forem necessários. Perfeito. Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Demais FM. Obrigado pela disposição em vir falar com as nossas ouvintes sobre esse assunto tão importante. Eu que agradeço e fico à disposição quando for possível. Perfeito, então. Agora são 8 horas e 2 minutos, 8 e 2 da manhã. A gente vai à previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho.